Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo nacional. No último estudo, terminamos as sagradas palavras de Masaki Sama: a um futuro glorioso avançaremos. Naquele estudo, aprofundamos sobre a existência Deus-Homem, essa verdade sobre a nossa verdadeira essência, que é Deus vivo dentro de nós, e o que significa para a salvação de toda a humanidade e como viver de acordo com essa verdade. Hoje nós vamos aprofundar ainda mais lendo as sagradas palavras Kyosho Sama e Masaki Sama, recebendo a vontade de Meishu Sama, número 28. Estou muito ansioso para ler com os senhores, então fiquem ligados que iniciaremos logo em seguida. Ao iniciarmos nosso estudo hoje, vamos, em nome do Messias, que é Una Meishu Sama, Una Jesus Cristo, reconhecer que é somente com a graça de Deus e com a permissão de Kyosho Sama que podemos realizar este estudo. Vamos convidar todos os nossos antepassados, toda a humanidade que vive dentro de nós, para juntos retornarmos ao paraíso durante este estudo, através de cada pensamento e sentimento que teremos durante o estudo, reconhecendo que cada um deles é a manifestação do próprio perdão de Deus, e vamos comunicar este perdão a cada um deles. Com esse coração repleto de gratidão, gostaria de começar o nosso estudo com o cânone da Igreja. Cânone da Igreja. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu Sama recebeu a vontade de Deus que foi concretizada no paraíso e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meishu Sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu Sama estão unidos, servindo a Deus. Kyosho Sama é quem nos revela a vontade de Meishu Sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho Sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é Una Meishu Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Ok, muito obrigado. Como sempre, nós temos uma postagem do Instagram de nossa igreja mãe no Japão. Se os senhores ainda não se inscreveram na página, é extremamente fácil. Basta abrir o Instagram no seu telefone, buscar o nome da página, Igreja Mundial do Messias Oficial, e aí, onde aparece o nome, logo abaixo do nome da página, temos o botão para seguir a página. Após apertar este botão, não esqueçam de apertar o sino que está no topo da página no seu celular. Este sino permitirá que os senhores recebam diariamente notificações quando temos postagens novas na página, que está sendo atualizada diariamente. São através dessas postagens que podemos, de uma forma fácil, simples, estarmos sempre conectados ao trono de Kyosho, recebendo o verdadeiro sentimento de Kyosho Sama, Masaki Sama, que é o verdadeiro sentimento de Meishu Sama. Então, não deixem de se inscrever hoje,
ok? Com isso em mente, gostaria de ler aqui com os senhores um dos salmos de Kiyosama de abril de 2024. Neste salmo, Kiyosama compartilha o seguinte sentimento: o que nubla nossos corações é o pecado que nós cometemos, o pecado de tomar posse da nossa alma. Acredito que este salmo é de extrema importância para entendermos a importância de nos arrependermos e devolver tudo a Deus, incluindo a nossa própria existência, a nossa alma. Isso nós vamos ver o porquê é tão importante hoje. Nessas últimas semanas viemos estudando, aprofundando sobre essa relação Deus-homem. E hoje nós vamos aprofundar ainda mais. Por que Meishu Sama atingiu esse estado Deus-homem e conseguiu nascer como filho de Deus, como Messias? Hoje gostaria de ler com os senhores Kyosho Sama e Masaki Sama recebendo a vontade de Meishu Sama, número 28, que foi publicado na revista Glória, número 31, 1º de agosto de 2022. E o título desta leitura é o seguinte: Membros da Igreja Mundial do Messias, todos os senhores já se tornaram Deus-homens? É uma pergunta grave, não acham? E de extrema importância. Então, fique a pergunta a cada um de nós: já nos tornamos Deus-homens? Caso não, o que significa? Como se tornar Deus-homem? O que foi necessário para Meishu Sama fazer isso? Hoje gostaria de ler aqui junto com os senhores. Em suas sagradas palavras, Meishu Sama compartilha o seguinte: Oh, que visão é essa? Nuvens negras ameaçadoras cobrem o mundo inteiro e a tempestade, rugindo, está se aproximando. Mas vejam só que surpresa! No canto do céu, uma luz brilha e Deus, homens estão descendo silenciosamente, cavalgando em nuvens gloriosas. Os senhores não ficariam felizes se eu lhes dissesse que todos eles são membros da Igreja Mundial do Messias? Epigrama, 7 de março de 1951. Acredito que talvez essas sagradas palavras sejam a primeira vez que os senhores aqui hoje participando estão a lê-las. Ou talvez por termos essa publicação um pouco anterior, um tempo atrás, os senhores talvez já tenham visto essa publicação. Mas olha como Meishu Sama via os membros da Igreja Mundial do Messias. Não meramente seres humanos, mas Deus-homens. E Deus-homens que estão descendo silenciosamente, cavalgando em nuvens gloriosas. Então, esses Deus-homens têm uma missão, não é? Mas para vivermos dentro dessa verdade de Meishu Sama, precisamos aprofundar no que isso significa, não é? Porque eu acredito que muitos de nós aqui não nos reconhecemos desse ponto, não é verdade? Como Deus, homens ainda. Ao mais que nós viemos estudando nessas últimas semanas, estamos vendo aqui hoje, acredito que ainda não caiu a ficha, não é? Não é assim? Então, por quê? Meishu Sama continua em suas sagradas palavras: Como isto é lamentável, pois embora todos tenham nascido como humanos, existências verdadeiramente preciosas, ocorre de terem que terminar seus dias na Terra como seres tão inferiores quanto os animais. É realmente uma verdade eterna que o ser humano se torna um animal quando decai e se torna Deus quando se eleva. Ou seja, o ser humano é um ser vivo que existe no estado intermediário entre Deus e o animal. Acredito que talvez muitos já conheçam estas sagradas palavras, não?
essa existência nossa, que é intermediária entre Deus e o animal. Na verdade, saiu um tempo atrás, um bom tempo atrás, no nosso estudo aqui online, essa pergunta: como que ficam essas sagradas palavras de Meishu Sama a respeito do ser humano se elevar a ser Deus ou decair a um estado inferior quanto aos animais? E hoje nós estamos aqui aprofundando justamente neste ponto. No seguinte slide, Meishu Sama compartilha o seguinte: nesse sentido, acredito que uma pessoa verdadeiramente civilizada é aquela que se libertou de sua animalidade e que a cultura só progredirá quando humanos animalizados se tornarem seres divinos. Em suma, o lugar onde os seres humanos divinos se reúnem é o que eu chamo de paraíso na Terra. O Bem e o Mal, 5 de setembro de 1948. Gostaria de reenfatizar este ponto aqui no momento. Meishu Sama coloca: uma pessoa verdadeiramente civilizada é aquela que se libertou de sua animalidade e que a cultura só progredirá quando humanos animalizados se tornarem seres divinos. Olha só o que Meishu Sama está focando aqui para nós. Precisamos nos libertar dessa animalidade e tornarmos seres divinos. Em outras palavras, humanos hoje são humanos animalizados, que precisam se tornar seres divinos. E o lugar onde esses seres divinos se reúnem é o que Meishu Sama chama de paraíso na Terra. Isso é totalmente diferente de como a cultura vê hoje, não é verdade? A cultura, por ser tão evoluída cientificamente, tecnologicamente, nos achamos muitas vezes já seres extremamente elevados. Mas Meishu Sama está falando que precisamos nos tornar seres divinos e no momento somos seres animalizados. Precisamos nos libertar disso. E o que significa isso? Como fazer isso? É o que aqui estamos a aprender e aprofundar hoje. Nessas próximas sagradas palavras, Meishu Sama coloca o seguinte: em primeiro lugar, o que é o universo? Todos sabem que no espaço infinito do universo existem o Sol, a Lua, a Terra e as estrelas. Na verdade, este planeta Terra onde vivemos é o centro do universo e o seu Senhor. O Sol, a Lua e as estrelas existem para a Terra. A Terra existe para todos os corpos celestiais. A fim de que o plano de Deus seja realizado na Terra, os seres humanos foram criados para agirem em nome de Deus. Talvez muitos aqui hoje estão vendo estas sagradas palavras pela primeira vez. Então eu vou parar aqui um segundo e ler mais uma vez para os senhores. Em primeiro lugar, o que é universo? Olha a pergunta de Meishu Sama, não é? Uma pergunta que eu acredito que muitos carregam. O que é esse universo onde vivemos? Todos sabem que no espaço infinito do universo existem o Sol, a Lua, a Terra e as estrelas. Na verdade, este planeta Terra onde vivemos é o centro do universo e o seu Senhor. O Sol, a Lua e as estrelas existem para a Terra. A Terra existe para todos os corpos celestiais. A fim de que o plano de Deus seja realizado na Terra, os seres humanos foram criados para agirem em nome de Deus. O propósito de nossa vida é realizar o plano de Deus.
fim de que o plano de Deus seja realizado na terra. Os seres humanos foram criados para agirem em nome de Deus. E para fazermos isso, fomos criados para agirmos em nome de Deus. Isso pega tudo que pensamos até hoje, não é? Tudo que almejamos em nossas vidas e se torna extremamente, infinitamente minúsculo, pequeno, comparando com este propósito de Deus. Os senhores não concordam? Por exemplo, eu posso ter um propósito para minha vida, um sonho para minha vida, um objetivo para minha vida, mas perante a esse propósito de Deus, que criou tudo que existe para realizar o propósito dele, a vontade dele, e o fato que fomos criados para agirmos em nome dele torna tudo aquilo que eu tinha como meu infinitamente minúsculo. Não concordam? E olha o que Meisama compartilha. É desnecessário dizer que Deus preparou toda a criação para os seres humanos. Quando pensam a respeito disso, podem ver o quão sério e importante é a missão dos seres humanos. Essa missão é materializar a vontade de Deus aqui na Terra. É somente quando despertarem para essa missão que os senhores se tornarão verdadeiros seres humanos. O plano de Deus, 28 de setembro de 1942. Então, voltando mais uma vez a esse propósito de Deus. A nossa missão é cumprir este propósito de Deus. Olha o que Meisama coloca. Quando pensam a respeito disso, podem ver o quão sério e importante é a missão dos seres humanos. Essa missão é materializar a vontade de Deus aqui na Terra. É somente quando despertarem para essa missão que os senhores se tornarão verdadeiros seres humanos. Não tem como dizer que somos verdadeiros seres humanos se ainda não despertamos para essa verdadeira vontade de Deus, não é? Para essa missão que nós temos. A missão de materializar a vontade de Deus aqui na Terra. Não é materializar a minha vontade, não é materializar os meus desejos, os meus sonhos. Se nós vivemos com isso como centro, como objetivo, estamos longe, não é? E hoje nós vamos ver o porquê. Na verdade, para compreendermos realmente essas sagradas palavras de Meisama, é só recebendo as sagradas palavras de Kyoshi-sama, Masaki-sama, para realmente podermos aprofundar no que isso significa, né? Mas tenhamos em mente esse ponto. É somente quando despertarem para essa missão, a missão para com que fomos enviados aqui, para o porquê Deus nos criou, que os senhores se tornarão verdadeiros seres humanos. O plano de Deus, 28 de setembro de 1942. Kyoshi-sama, a respeito disso, nos ensina o seguinte: a nossa ideia de vida humana é limitada à vida na Terra, não é? A vida começa quando os senhores nascem de seu pai e mãe e termina quando morrem. Vocês vivem até certa idade e, por fim, morrem. Não é isso que nós chamamos que o ser humano é? A vida é limitada e árdua, mas, ainda assim, queremos encontrar alguma felicidade nela. Não é essa a nossa ideia de vida? Vou fazer uma pequena pausa, mas não é assim como nós vivemos, né? Quando falamos de vida, temos a ideia dessa vida terrena, né? De nascermos, crescermos, cumprirmos nossos objetivos, um dia morremos e, em meio de tudo que passamos, estamos buscando alguma felicidade, como Kyoshi-sama está colocando aqui.
Não é assim como os senhores hoje assistindo viveram até hoje? Agora, olha o que o Sama compartilha conosco. Mas vejam o que Meixo Sama está nos dizendo. Ele está nos dizendo para primeiro subir ao paraíso. Ele está nos dizendo que cada ser humano também precisa se tornar um habitante do paraíso. Ou melhor, chegou o momento em que cada ser humano pode se tornar seu habitante. O único que deu à luz nós, na verdade, é Deus. Nós viemos daquele que nos deu a luz. Uma pequena pausa. Primeiro precisamos retornar ao paraíso. Não é assim? Como estamos lendo agora de Kyosho Sama. Mas será que paramos para pensar neste ponto? Que primeiro, antes de tudo, estamos aqui almejando viver essa vida na Terra com nossos sonhos, nossos objetivos, mas precisamos primeiro subir ao paraíso. E, além disso, reconhecer esta verdade. Nós viemos de Deus, daquele que nos deu a luz. Não foi outras pessoas, não foi outro ser, mas senão Deus. Antes das sagradas palavras de Kirsama, eu nunca tinha parado para ver e refletir a esse ponto. É extremamente superficialmente recebi essa verdade. Ah, Deus é o nosso Pai, Deus me criou, isso é óbvio, isso eu sei. Mas será que realmente a gente estava buscando o que isso significa? Verdadeiramente o que isso tem a ver conosco? Que o Sama continua. Onde é a nossa origem? A nossa origem é onde Deus está. O local onde demos o primeiro choro nesta terra não é a nossa origem. Nós nascemos de Deus e nossa origem é o mundo chamado paraíso. Nós nascemos de Deus e a nossa origem é o mundo chamado paraíso. Quando digo isso, os senhores podem pensar que desde que vieram à Terra vocês já deixaram o paraíso. Mas isso não é verdade. Agora mesmo, os senhores não estão separados do paraíso. Ainda possuem o paraíso dentro de vocês, agora mesmo. Os senhores possuem dentro de vocês o Espírito de Deus, algo que é perfeito. Esse ponto também é muito interessante, muito importante, não é? Porque quando pensamos que nascemos na Terra, quando pensamos a respeito desta vida na Terra, eu acho que é algo até que muitas vezes não percebemos. Por muito tempo eu não percebia que eu me separava desse paraíso. Achava que estava em algum lugar, não é? Longe de mim. E um dia eu iria retornar a ele. Por isso que acho que é extremamente importante reenfatizar o que o Sam está colocando aqui, pois ele coloca: quando digo isso, os senhores podem pensar que desde que vieram à Terra, vocês já deixaram o paraíso, mas isso não é verdade. Por que que não deixamos o paraíso, não é? Que o Sama coloca: agora mesmo os senhores não estão separados do paraíso. Ainda possuem o paraíso dentro de vocês, agora mesmo. Os senhores possuem dentro de vocês o Espírito de Deus, algo que é perfeito. Os senhores possuem dentro de vocês o Espírito de Deus, algo que é perfeito. Voltando ao nosso último estudo nas Sagradas Palavras, no Masaksama, a um futuro glorioso avançaremos. Nele nós estudamos sobre nossa verdadeira essência, não é? Essa alma de Deus que existe dentro de nós. E aqui que o Sam está nos despertar a essa verdade. Os senhores possuem dentro de vocês o Espírito de Deus, algo que é perfeito. E olha que interessante, pois aqui que o Sama fala: ainda possuem o paraíso dentro de vocês.
O que é o paraíso dentro de nós? É o próprio Espírito de Deus, algo que é perfeito. Quando pensamos em palavras como paraíso, como terra, como tudo, não? Nós temos uma tendência, uma interpretação humana de ver tudo isso. Mas acredito que precisamos colocar isso de lado um pouco e ver como precisamos ver o mundo, a forma como que Osho-sama está nos ensinando aqui hoje. Será que já tínhamos parado para pensar que o próprio paraíso é o próprio Espírito de Deus que está dentro de nós e é perfeito? Eu posso dizer sinceramente para os senhores que eu, de minha capacidade, de minha força, impossível chegar a essa conclusão. Não tinha isso, né? Quem está a me guiar para despertar essa verdade é que Osama, como estamos lendo aqui. O nosso verdadeiro eu está brilhando intensamente agora mesmo. Sem esse verdadeiro corpo, não conseguimos sequer viver agora. Sequer conseguimos respirar, nos alegrar ou sofrer. Apesar de geralmente não pensarmos a respeito de uma coisa como essa, isso é muito misterioso, não é? O nosso verdadeiro eu está brilhando intensamente, agora mesmo, sem esse verdadeiro corpo. As palavras corpo aqui que eu vejo como Igor não é o meu verdadeiro corpo. Sem esse verdadeiro corpo, não conseguimos sequer viver agora, sequer conseguimos respirar, nos alegrar ou sofrer. Muitas vezes nós pensamos a respeito, né, dos sentimentos que nós temos, das alegrias, sofrimentos que nós temos, e achamos que nós é que temos isso, não é nós é que estamos sofrendo. Por que eu estou a sofrer? Por que eu estou a sentir essa alegria? Mas não é comum parar para pensar que sem esse verdadeiro corpo que brilha intensamente dentro de nós, eu não tenho nem como sentir isso. Eu não tenho como sentir alegria, não tenho como sentir sofrimento. Por isso que eu acredito que o Osama coloca, apesar de geralmente não pensarmos a respeito de uma coisa como essa, isso é muito misterioso, não é? Colocando isso de outra maneira, um corpo físico existe porque existe um corpo espiritual, embora pareça o contrário. Um corpo físico existe porque existe um corpo espiritual, embora pareça o contrário. Ao pensar a respeito de tudo isso, o que os senhores acham que Meishu-sama quer dizer com primeiro subir ao paraíso e se tornarem habitantes dele? Ou cada ser humano também precisa ser um habitante do paraíso? Isso quer dizer que os senhores devem se lembrar que todos vocês realmente pertencem ao paraíso e que vocês originalmente vieram do paraíso. Ele está tentando fazer com que lembremos ou percebamos isso. Olha que importante isso, gente, porque aqui nós falamos precisamos subir ao paraíso, não é? Precisamos retornar ao paraíso. Mas o que consiste isso? O que significa isso? Que o Samaki está colocando em todas as letras, claramente para nós. Precisamos lembrar ou perceber, né? Aceitar essa verdade. Os senhores devem lembrar que todos vocês realmente pertencem ao paraíso e que vocês originalmente vieram do paraíso. Ele está tentando fazer com que lembremos ou percebamos isso. Quando os senhores pensam a respeito de suas vidas, ou, na verdade, a respeito de qualquer assunto, não pensem apenas com base neste mundo material, mas pensem com fundamento
de que sua origem está no paraíso. Encontro com membros, viagem missionária de Kirshama, região de Kyoto e Shiga, 14 de maio de 2017. Olha que importante essas sagradas palavras de Kirshama. Quando os senhores pensam a respeito de suas vidas, ou na verdade a respeito de qualquer assunto, não pensem apenas com base neste mundo material, mas pensem com o fundamento de que sua origem está no paraíso. Então, quando vimos as sagradas palavras de Meishu Sama no começo, falando que a Terra é o centro do universo, não é? Que tudo existe aqui, que a nossa missão existe para cumprir esse propósito de Deus, para agirmos em nome de Deus, atuarmos em nome de Deus. Tudo isso que lemos, que estamos lendo, que precisamos subir ao paraíso primeiro, retornar ao paraíso primeiro, precisamos fazer do ponto de vista que nossa origem está no paraíso. Não pensando em termos humanos, em termos materiais. Então, para fazer isso, não tem como, sem as sagradas palavras de Kirshama, sem as sagradas palavras de Masaki Sama, não é? O que significa tudo isso? Como interpretar tudo isso? Como receber tudo isso? Como estamos vendo aqui? Por muito tempo vivemos presos nessa vida humana, nessa forma humana de ver e de pensar. E agora estamos sendo levados à verdadeira visão, à verdadeira forma de ver e pensar de Deus, que Meishu Sama nos trouxe e aqui Kyosho Sama, Masaki Sama estão desvendando para cada um de nós. Então, a partir deste ponto de vista, que a nossa origem está no paraíso. Qual é a nossa origem? Nosso verdadeiro ser, não é? Nosso verdadeiro espírito que vive dentro de nós. Esse verdadeiro corpo que existe dentro de nós. Que é próprio Deus, como lemos agora. Esse verdadeiro Espírito de Deus. Algo que é perfeito, que é esse paraíso, não é? Dentro de nós. Os senhores possuem o paraíso dentro de vocês. Este verdadeiro corpo perfeito de Deus que existe dentro de nós. Sua origem, nossa origem, que é Ele, que vive e existe dentro de nós. Baseados nisso, a nossa verdadeira origem está no paraíso. Esse paraíso que é próprio Deus vivo dentro de nós. Baseados nisso, recebemos essas sagradas palavras. Baseado nisso, buscamos em tudo, em qualquer assunto que nos deparamos. Olha o que Masaki Sama compartilha conosco. Masaki Sama, os senhores sabiam que Meishu Sama usou a expressão união entre Deus e o homem? Primeiro, Meishu Sama realizou a união entre Deus e o homem, e depois se tornou o Messias. Deus e o ser humano unidos como um só. Mas, pensando bem nisso, a parte humana também foi criada por Deus, certo? Tudo o que faz parte de um ser humano foi criado por Deus, certo? A existência de um ser humano e a sua mente, seus pensamentos, seu corpo físico e o seu todo foram criados por Deus e pertencem a Ele, certo? Quando Meishu Sama disse que alcançou a união entre Deus e o homem, ou poderia dizer Deus-homem, ele pensou algo como isso. Tudo o que eu acreditava que pertencia ao ser humano, na verdade pertence a Deus. Eis o que é a união entre Deus e o homem. Nesse sentido, para alcançar a união entre Deus e o homem, é preciso ter a atitude mais humilde que o ser humano pode ter. Vou ler essa parte mais uma vez aqui. Nesse sentido, para alcançar a união entre Deus e o homem,
é preciso ter a atitude mais humilde que o ser humano pode ter. Até hoje, quando ouvíamos que Meishu Sama concretizou a união entre Deus e o homem, pensávamos que ele havia se tornado um ser muito elevado. Mas na verdade, foi o oposto. Ele se tornou mais e mais humilde perante Deus. Ele se rebaixou muito perante Deus. Eu, pessoalmente, fazendo uma pequena pausa, tinha essa visão como Masaki Sama está a nos colocar aqui. Eu pensava, Meishu Sama atingiu essa posição Deus-homem, não é? Então, uma pessoa extremamente elevada, vendo no ponto de vista humano, da forma humana de ver, não é? Para mim, Meishu Sama tinha alcançado esse ponto tão elevado e tão longe de mim, não é? Nesse sentido. E ainda mais, só Meishu Sama tinha alcançado isso, né? Pois Meishu Sama, de alguma forma, cresceu espiritualmente e se tornou esse ser todo-poderoso. Era a minha visão. Mas olha aqui o que Masaki Sama está a nos colocar. Ele se tornou mais e mais humilde perante Deus. Ele se rebaixou muito perante Deus. Essa existência Deus-homem, essa parte homem, não é um ser que está para par, nesse sentido, ele é um ser que se rebaixou perante Deus. Muito, como Masaki Sama coloca aqui. Ele continua. Inicialmente, Meishu Sama pensou, isto e isto me pertencem. Então, porém, ele começou a pensar, na verdade, isso pertence a Deus. E isto também. Por fim, ele percebeu que todas as coisas pertencem a Deus. E então devolveu todas as coisas para Deus. Eis o que significa a união entre Deus e o homem. Nós lemos no início, não é? Nas Sagradas Palavras, que tudo foi criado para o ser humano poder cumprir essa missão, né? Essa missão de Deus na Terra e agirem em nome de Deus. Não foi assim que nós lemos? E ao lermos isso, podemos pensar, mas tudo foi criado para o ser humano, não é? Então, por que Meishu Sama, pensando que isso lhe pertencia, é um problema? Eu acredito que talvez alguns senhores tenham essa pergunta. Mas, na verdade, quando vemos aquelas sagradas palavras, precisamos partir do princípio que o Sama estava a nos mostrar. Aonde é a nossa verdadeira origem? De onde viemos? Né? Qual é esse verdadeiro ser que existe dentro de nós? A partir desse princípio, tudo lhes pertence, não é? Não é tudo pertence ao ser humano como vemos hoje no mundo de hoje. Meishu Sama, pensando que isso tudo lhe pertencia, não estava sendo humilde perante Deus, não é? Mas Meishu Sama, ele percebeu, na verdade, isto pertence a Deus, e isto também. Por fim, ele percebeu que todas as coisas pertencem a Deus, e então devolveu todas as coisas para Deus. Eis o que significa a união entre Deus e o homem. Meishu Sama se rebaixou extremamente perante a Deus, como estamos vendo aqui, como Masaki Sama coloca. Uma coisa que também eu refleti um pouco a respeito no início, quando fazíamos a prática do Sonen, muitas vezes, como estamos devolvendo tudo, falamos de devolver toda a criação a Deus. Não é assim? Retornar com toda a criação, devolver devolver tudo e todos a Deus, né? Toda a criação a Deus. E por muito tempo eu, claro, fazendo essa oração, retornando tudo a Deus, querendo retornar tudo a Deus, reconhecer que tudo existia dentro de mim e estava tudo aqui para devolver a Deus. Mas eu nunca pensei, do ponto de vista, que eu tinha tomado posse de tudo isso.
né? Eu não tinha reconhecido que, na verdade, de certa forma, eu preciso me arrepender também por ter tomado posse de tudo isso, acreditando que tudo isso na criação pertence a mim, né? E venho utilizando como meu. A gente fala nos estudos, né, no dia a dia, que precisamos devolver nossa vida, devolver tudo a Deus. Mas será que reconhecemos que tudo isso estamos tomando posse como se pertencessem a nós? Acho que, por mais que eu tentava fazer isso, era uma forma extremamente superficial, né, de não reconhecer a esse ponto, como me chama aqui. E na verdade, tudo pertence a Deus, toda a criação, tudo que existe pertence a Deus. E precisamos devolver tudo isso a Deus, né? Como Mish Sama fez. Todas as coisas pertencem a Deus. E então devolveu todas as coisas para Deus, como a Saxão fala aqui. Eis o que significa a união entre Deus e o homem. A união entre Deus e o homem devolvendo tudo isso, vendo Deus realmente, seu verdadeiro ser, não é? Que existe dentro dele. Tudo pertence a ele. Pensem, perceber que não possuem nada é a atitude mais humilde que os senhores podem ter para com Deus, não acham? Afinal, vocês assumem que nada é seu. Perceber que não possuem nada é a atitude mais humilde que os senhores podem ter para com Deus, não acham? Afinal, vocês assumem que nada é seu. Comparados a Meishu-sama, somos tão arrogantes, não somos? Pois estamos apegados à nossa parte humana. Não tem como retrucar isso, não é? Dizer que não é. Tudo, o tempo inteiro, achamos que é nosso, que nos pertence, que estamos aqui para utilizar como bem entendemos, não é? Foi criado para nós, para utilizarmos da forma que queremos. O tempo inteiro, em cada detalhe, se buscarmos, nós vamos encontrar justamente essa postura aqui Masaki-sama está a apontar aqui para nós. Os senhores conseguirão se tornar Deus homem ou o Messias somente quando se rebaixarem muito perante Deus, quando se tornarem muito humildes perante Deus. Nesse caso, a ideia que tínhamos a respeito do assunto como a união entre Deus e o homem, o Messias, era completamente oposta ao que realmente é, não é? Mas eu devo dizer que isso é diferente da pessoa humilde que geralmente falamos a respeito aqui neste mundo humano. Ou seja, isso quer dizer que ter uma humildade na qual uma pessoa tenta ser humilde, enquanto carrega consigo a forte consciência de achar que quem se torna humilde é ela, é se agarrar firmemente ao lado humano. Aos olhos de Deus, isso não é nada humilde. Pelo contrário, Deus vê isso como arrogância, pois nunca renunciamos à nossa parte humana. Vou ler essa parte mais uma vez. Os senhores conseguirão se tornar Deus homens, ou Messias somente quando se rebaixarem muito perante Deus, quando se tornarem muito humildes perante Deus. Nesse caso, a ideia que tínhamos a respeito de assuntos como a união entre Deus e o homem, ou Messias, era completamente oposta ao que realmente é, não é? Mas eu devo dizer que isso é diferente da pessoa humilde que geralmente falamos a respeito aqui neste mundo humano. Então, ao ouvirmos, né, essa palavra humilde no mundo humano, isso é diferente do que se tornar extremamente humilde perante Deus. O porquê? Masaki-sama coloca, ou seja, isso quer dizer que ter uma humildade na qual uma pessoa tenta ser humilde
enquanto carrega consigo a forte consciência de achar que quem se torna humilde a ela é se agarrar firmemente ao lado humano. Se a pessoa está buscando ser humilde, estou tentando ser humilde, estou trabalhando, estou me esforçando para fazer isso, eu ainda tenho eu como centro, não é verdade? Eu ainda sou o principal, eu que estou fazendo. Então eu estou carregando comigo a forte consciência de achar que quem se torna humilde sou eu. Então, na verdade, eu estou agarrado a esse lado humano. As minhas forças, a minha capacidade, minha prática, meu esforço. Aos olhos de Deus, isso não é nada humilde. Pelo contrário, Deus vê isso como arrogância, pois nunca renunciamos à nossa parte humana. O ponto é renunciar à nossa parte humana, não é? Como lemos nas Sagradas Palavras de Kersama há pouco, nós não existimos se não existisse esse verdadeiro corpo espiritual, não é? Não sentimos se não existisse esse corpo espiritual. Não pensamos se não existisse esse corpo espiritual. Não vivemos se não existisse esse verdadeiro Espírito de Deus dentro de nós, nossa verdadeira essência. Então, se eu não renunciar essa parte humana, como que eu sou humilde perante Deus? Não é verdade? Ser humilde perante Deus significa reconhecer que todas as coisas pertencem a Deus e que, ao mesmo tempo, todas as coisas pertencem aos senhores. Aí fica um pouco confuso, né? Tudo pertence a Deus e, ao mesmo tempo, tudo pertence aos senhores. Mas esse aos senhores não seria a nossa verdadeira existência? Nosso verdadeiro ser, que Masaksama está a nos mostrar? Tudo existe para servir o propósito de Deus. Nós fomos criados, esse verdadeiro ser foi criado para servir o propósito de Deus. Tudo pertence para servir esse propósito. Todas as coisas pertencem aos senhores. É por isso que ser realmente humilde perante Deus pode parecer muito arrogante aos olhos humanos. Não é? Se o ser humano está vendo tudo isso e isso pertence ao verdadeiro ser, parece que, dos pontos de vista humano, esse ser humano está tomando posse de tudo isso. Não é? Está usando tudo isso como seu. Mas não é possível do ponto de vista da forma que Mishama atingiu. E aqui Masaksama coloca por quê. Quero dizer, Deus até concedeu a Mishama a autoridade para perdoar, justamente porque ele era muito humilde perante Deus. Deus concedeu a Mishama a autoridade para perdoar, justamente porque ele era muito humilde perante Deus. Meishu-sama assentiu ao seguinte pedido: por favor, perdoe os pecados de toda a humanidade, certo? Foi isso que aconteceu em 15 de junho de 1954, certo? Se Deus não permitisse, Meishu-sama não teria consigo nem mesmo acenar. Se Deus não permitisse, Meishu-sama não teria conseguido nem mesmo acenar com a cabeça. Mas uma vez que Deus pensou que Meishu-sama era uma criança que realmente andava de acordo com a sua vontade, Deus, acredito eu, concedeu a ele até a autoridade para perdoar. Essa é a própria autoridade de Deus, não é? Do ponto de vista humano, ao vermos Meishu-sama, podemos pensar extremamente arrogante na parte de Meishu-sama, ele dizer que pode perdoar e conceder esse perdão. Mas Meishu-sama só pôde fazer isso, só foi possível porque, da parte de Deus, Deus reconheceu Meishu-sama como alguém que é extremamente humilde para com Deus.
Deus pensou que Meishu Sama era uma criança que realmente andava de acordo com a sua vontade. Deus, acredito eu, concedeu a ele até a autoridade para perdoar. Meishu Sama não estava andando de acordo com a vontade de Meishu Sama, não é? O que ele queria realizar, como ele via o mundo. Ele estava andando de acordo com a vontade de Deus. E com isso, Deus concedeu a ele essa autoridade de perdoar. Bem, embora não seja muito apropriado fazer esse tipo de comparação, se os seus filhos estão se comportando muito bem, os senhores querem dar a eles o que eles quiserem, certo? Deus concedeu a Meishu Sama autoridade para perdoar porque Meishu Sama era humilde, e não porque Meishu Sama se tornou um ser humano tão elevado. Agora, se o nome dado à divina alma que existe dentro de nós é Messias, nós também precisamos ser humildes perante Deus. Esse é um ponto que nos coloca para refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. Qual é a nossa postura no dia a dia? Como que estamos vivendo? Estamos encarando essa vida como essa vida terrena que existe para servir o meu propósito aqui ou para servir o verdadeiro propósito de Deus? O verdadeiro objetivo de Deus? Se o nome dado à divina alma que existe dentro de nós é Messias, nós também precisamos ser humildes perante Deus. Algumas pessoas podem estar pensando o seguinte: se todas as pessoas se tornarem Messias, então muitas pessoas poderão agir como reis. Isso não é bom, mas não é assim que as coisas acontecem. Se alguém realmente se tornar um Messias, essa pessoa será muito humilde perante Deus. Encontro com jovens ministros, 14 de abril de 2016. Aqui está o ponto essencial para cada um de nós, ao despertarmos a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro ser que existe dentro de nós, Messias, o verdadeiro Deus, da onde realmente viemos, nossa origem, faz com que cada um de nós se torne extremamente humilde perante Deus. Não tem como viver de acordo com a nossa vontade, o nosso querer, os nossos desejos, porque ao fazer isso, na verdade, nós estamos sendo arrogantes perante Deus. É o contrário, é impossível. Então precisamos de forma total renunciar o nosso ser a Deus. Devolver tudo que existe a Deus. Ao fazer isso, realmente nos tornamos pessoas divinas, como lemos agora. Reconhecer que viemos dessa origem, estamos agora aqui para servir esse propósito de Deus, esse objetivo de Deus, muda a nossa vida, muda a humanidade, muda tudo, não é? Muitas vezes almejamos que vivamos num mundo diferente, né? Nesse verdadeiro paraíso que Meishu Sama fala, queremos viver no mundo paradisíaco, queremos transformar o mundo, estamos ver afora, não é? Queremos mudar as pessoas, mudar as situações, mas como lemos hoje, aonde se reúnem essas pessoas divinas, esses Deus homens, aonde se reúnem essas pessoas é o próprio paraíso terrestre. E aonde estão essas pessoas? Nós não estamos, nossa verdadeira origem não é o paraíso. Precisamos primeiro retornar ali, renunciando nosso todo ser, devolvendo tudo a Deus e seguir esses verdadeiros passos de Meishu Sama para vivermos e cumprirmos o verdadeiro objetivo ao qual estamos aqui hoje. Nós somos extremamente afortunados de termos o trono de Kyosho, termos Kyoshi-sama Masaki-sama
revelando essa vontade e nos guiando neste caminho para seguir o verdadeiro exemplo de Meishu Sama. Vamos continuar buscando. Os senhores podem ver, nós estamos neste assunto aqui há semanas já. E não acaba aqui, temos mais. E é de extrema alegria poder aprofundar neste conhecimento do nosso verdadeiro Pai, da nossa verdadeira origem e poder cada vez mais nos aproximar e nos tornarmos uns com Ele. Com esse sentimento de gratidão e alegria, gostaria de seguir adiante até o nosso próximo estudo. Que toda glória, toda bênção sejam devolvidas para Deus sempre.